Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Hoje, domingo, 15 de 3 de 2026, 15 de março de 2026, às 12 horas e 20 minutos do horário de Manaus, capital da Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para iniciar no trabalho de ensino de hoje, né? Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer, Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Mas graças a Deus que nós dá vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Então vamos fazer uma oração primeiramente, para nós darmos o contínuo da palavra de Deus, né? Do ensino da palavra de Deus, né? Temos que aprender do Senhor enquanto estamos aqui, porque se nós estamos numa aula, se nós não passar na prova, nós não ganhamos o reino de Deus, né? É ganhado por força. Diz que tem que aplicar força para entrar no reino de Deus, né? Então vamos fazer oração para todas as pessoas, todos os patriotas, todas as pessoas que sofrem perseguições, né? Os que sofrem calúnias, os que são perseguidos, que são roubados, né? Com desfraudeado, com a má administração do nosso país, né? Com a maldade do presidente da República, até os velhinhos, vovozinhas, os deficientes físicos, aquelas pessoas que não enxergam mais, não ouvem mais, não andam mais, foram roubados pelo malfeitor do presidente da República, família dele, povo dele, que roubou a nossa nação, povo dele. Não foi o povo patriota, o povo dele mesmo, esquerdista, petista, terrorista, tudo terrorista, esse povo que arma terror em cima dos menores favorecidos, né? Em cima dos pobres, inocentes, dos fazendeiros, destruindo os sítios, casas, fazendas. São comunistas, né? Comunistas, com o regime dos países comunistas, aplicando o regime dos países comunistas no Brasil, trazendo a lei dizendo que é democracia. Democracia disfarçada de comunismo do estrangeiro, de império, comunismo, né? Então, meu prezado, vamos fazer uma oração. Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus bendito, nesse momento peço pela Tua santa infinita graça e misericórdia que levante as Tuas mãos santa, poderosa e ensanguentada que foi cravada sobre a cruz do Calvário e coloca sobre o nosso país, sobre esse Brasil, Senhor, sobre a América, sobre todos os países da direita, Senhor, sobre a cabeça de todos os patriotas do Brasil, Senhor, e do estrangeiro, Senhor, que invoca o Teu nome, coloca o Seu nome acima de tudo e espera pelas Tuas mãos santas, Senhor, de receber a vitória, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, porque está escrito que venceram pelo poder da palavra de Deus e do sangue do Cordeiro, Senhor. Também te peço pela Tua santa e infinita graça e misericórdia que levante as Tuas mãos, coloque sobre a cabeça de Teu servo, Senhor. Teu servo, Teu ungido, Jair Messias Bolsonaro, Senhor, nosso presidente, Senhor, da direita de nosso país, o patriota, Senhor, do Brasil, Senhor.
Sim, Senhor, o melhor presidente do Brasil, que concordou com o teu nome, invocou o teu nome, Senhor, e é perseguido por isto, Senhor. O inimigo persegue, Senhor, lança, Senhor, no leito, Senhor, no cativo de terror, Senhor, terrorista, Senhor, o qual diz que está numa prisão. Não está numa prisão, Senhor, está num cativeiro, Senhor, colocado, Senhor, na Guarda Federal, Senhor, na Polícia Cativeiro da Polícia Federal, pelos terroristas, Senhor, que compraram os direitos e as autoridades de nosso país, a lei do nosso país, Senhor, fazendo o que quer, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, mais e mais o Exército da América, dai força para o Johnny Trump, Senhor, e também todo aquele exército, Senhor, para que possa romper a atadura, Senhor, e levar, Senhor, os cativos, Senhor, levar presos, Senhor, esses detentos terroristas, delinquentes, Senhor, que se encontram maltratando o teu servo. Também te peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia, coloca a tua mão sobre a cabeça do teu servo e vai queimando, vai destruindo, vai carbonizando, vai desalojando, vai jogando por terra, vai destruindo, Senhor, todo o mal, toda a enfermidade, toda a infecção que estiver no corpo dele, Senhor. Do alto da cabeça até a planta dos pés, e da emídula dos ossos para fora, Senhor. Todo o mal seja queimado, destruído, carbonizado, desalojado, desaparecido, seja banido pelo poder do nome, da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unge todo o medicamento que sendo aplicado no teu servo, Senhor. Unge todos os aparelhos sendo utilizados sobre o teu servo, Senhor. Unge doutora, enfermeira que vem cuidar dele, Senhor. Unge o assistente ao lado dele, Senhor. Unge todos os familiares dele, Senhor. Todos os filhos deles, netos, Senhor. Todas as famílias, Senhor. Abençoa, meu Deus poderoso, Deus maravilhoso. Cobre com o teu sangue precioso, teu servo, Senhor. Levanta ele para que administre o nosso país, Senhor. Para que administre o nosso país. Senhor, tu sabes, Senhor, que é o único que tem feito do teu agrado, Senhor, sobre esse povo, Senhor, que tem invocado o teu nome, Senhor, tem colocado o seu nome no alto, tem clamado pelo Senhor, tem dado liberdade para o teu evangelho, tem dado crédito na tua palavra, Senhor. Levanta Jair Messias Bolsonaro, Senhor, para que seja, Senhor, um presidente de honra diante do Senhor. Levanta ele como levantou Mardoqueu naquele dia, Senhor. Também levanta teu servo, Senhor, e faça, Senhor, que os inimigos, Senhor, que estão neste momento perseguindo a ele, Senhor, que possa, Senhor, fazer propaganda do nome dele, Senhor. Faça eles programar o nome dele, Senhor, aonde eles vão, Senhor, para defender das maldades que fizeram a ele, Senhor. Faça fazer o comercial dele lá nos Estados Unidos, onde eles vão ser levados, Senhor. Abençoa, dê força para o exército americano, para que possa, Senhor, invadir, Senhor, entrar no nosso país, Senhor, e capturar esse homem, Senhor, capturar esses homens terroristas e levar sem compaixão e sem misericórdia, Senhor, porque todo o poder está nas tuas mãos, Senhor, por isso que pedimos e confiamos, Senhor, para que o Senhor abençoe não somente a América, mas também todos os países internacionais, Senhor, em Espanha, Itália, Suíça, todos os países de direito, Senhor, Portugal, Senhor, também, Senhor, que ama a tua justiça, Senhor. Todo esse país seja abençoado, protegido e prosperado pela pessoa bendita de teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo. Aquele que é bendito, que é eterno, que vive, que reina para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém. Pega na mão do seu irmão e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo está pronto para dar a vitória da poder. Meu Deus, nós perdemos por falta de uma celebração de uma palavra que perdemos de receber. Confia no Senhor e celebra o nome dEle, porque Ele é Senhor, Ele é Deus e não há outro Deus fora dEle. Não tem quem possa confiar mais. Tem que confiar somente em Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o poder do sangue. O poder do sangue salvador, remidor, e o poder do sangue da condenação também. O sangue que condena. Porque o sangue salva e o sangue condena. Muitas das vezes as pessoas não sabem disso, né? As pessoas que praticam maldade, que derramam sangue inocente, que tiram o direito do órfão, da viúva, dos trabalhadores, estão derramando sangue inocente.
estão tirando o pão da boca do inocente e está derramando o sangue do inocente. Estão tirando o direito do inocente e estão derramando o sangue do inocente. Sangue significa justiça. A justiça que traz a direita, que traz a liberdade, no nome de Deus, no nome de Cristo, que não vem por aparência de autoridade, nem com feitiçaria, simpatia, antipatia, macumbaria, e com o poder das trevas, mas vem com o poder da palavra de Deus. São a verdadeira caridade e a verdadeira fé. Tem a fé falsa e tem a perfeita fé. Tem a verdadeira caridade e tem a falsa caridade, que ela não se chama, faz como se fosse caridade, mas departamento comercial, como política. Faz que vai dar uma ajuda, vamos dar gás, vamos dar o gás, dá o gás filmando, dá gás para aparência, escrevendo lá, e dá dando que não é dele também. A verdadeira caridade é aquele que enfia a mão no bolso, dispõe da sua fazenda, do seu gado, da sua propriedade, segundo a Escritura diz aqui. O discípulo vendia e repartia a cada um segundo a sua necessidade. Esta é a verdadeira caridade. Um dia um homem se aproximou-se de Jesus Cristo, querendo se justificar a si mesmo, um homem rico. E o Senhor perguntou do mandamento, o Senhor começou a falar, ele adiantou, porque ele se adiantado. Mas não, então tudo bem, você já sabe, já conhece desde a tua meninice. Então faz o seguinte, vai, vende tudo que tem, dá esmola aos pobres, vem comigo e terá um tesouro no céu. Retirou-se pesaroso, porque possuía muitas propriedades. Assim é as pessoas que às vezes querem ter aparência de caridade, mas tudo por interesse. Quando vê dar um ovo, quer tomar uma galinha. Quando vê dar uma galinha, quer tomar uma boiada. Toma o gado e as terras dos fazendeiros, dá um gás para um, dá coisinha para outro. Esse é o filho do diabo. O diabo falou para o Senhor Cristo, aqui tudo é meu, eu tiro de quem eu quero e dou para quem eu quero. Joga os fazendeiros, os situantes, os chacreiros, tudo no meio da rua, mulheres, crianças, família, sem nenhum auxílio, o maus trato, diz que é lei de maus trato, até para os animais, para os cachorros. Mas o amaldiçoado do filho do Satanás, do presidente da República, essa tarde, Carme Lúcia, e esse maldito desse careca, chamado Alexandre de Moraes, revoga essa lei deles para tomar, dizendo que é tomar por índio. Índio não está querendo terra coisa nenhuma, índio não está vencendo, nem cuidar nem das terras dele lá, dos que já está com eles, e quer tomar para dar para a China. Fazer a obra do diabo, tirar de quem ele quer e dar para quem ele quer. Mas na verdade ele está tirando o que é do homem mesmo, não é mais nem da nação, não é mais não. Eles tomaram posse, já faz muitos anos que trabalha. Propriedade de 40, 50 anos. Isso é obra de filho de Satanás, não é obra de filho de Deus. Mexer com o patrimônio dos outros, queimar caminhão dos outros, explodir máquina, para poder desacampar o Brasil para entregar para a China. Está na hora do Johnny Trump levar Lula, Alexandre de Moraes e mais alguns comparsas deles, levar e não trazer de volta mais não deixar pôr os pés no Brasil mesmo, já dar um finício por lá, levar e dar levar ele sem volta, e se o dinheiro vai querer comprar a volta dele, pagar para ele voltar, ele tem que levar e justificar com tudo quanto ele roubou. Que confiscar tudo, tomar e devolver à nação. Porque roubou até os velhinhos, roubou as fazendas dos fazendeiros, com gado e tudo. Ele não consegue pagar tudo, então toma tudo quanto ele tem
e deixa ele sem nada de novo, para ele aprender que não respeitar os homens e respeitar Deus. Tanto um como o outro devia ser feito isso. Ser tomado tudo quanto ele tem, tanto o Lula como o Alexandre de Moraes. Para ele aprender que não pode fazer o que fez com os fazendeiros, jogar o fazendeiro no meio da rua, com família e tudo, sem ter o que comer, beber, vestir, dormir. Pior do que cachorro sem dono. Fazer o homem que é fazendeiro, que possui, estar no meio da rua, no meio da praça, com a família pedindo um pedaço de pão, ou catando alguma coisa para comer. Um homem desse merece a forca. O Alexandre de Moraes e o Lula e os comparsas dele merecem a forca. É bom os Estados Unidos saber disso, que eles merecem uma corda no pescoço e levantar eles. Ou fazer como fez com aqueles velhinhos cabeça branca lá. Eles matavam os outros, sequestravam, que nem faz o Alexandre de Moraes, era terrorista, sequestrador também, que nem sequestraram o Bolsonaro. O Bolsonaro está em arte de sequestro, não está em cadeia pública não. Mentira! Está em sequestro, está na mão da autoridade máxima, eles fazem o que quer. Deixa de mentir, brasileiro tem que ter vergonha na cara, tem que largar a mão de safadeza, de mentira. Se é mentira, o homem está em sequestro, pede socorro para o estrangeiro vir sem falta! Sem falta com a autoridade, pede socorro para eles virem, porque nem mesmo o plenário brasileiro está conseguindo, então depende dos americanos mesmo. Sem falta, vim tirar, soltar. Ele tomar, ele levar esses que está precisando levar. Para consertar. Levar eles para consertar esses espíritos do erro. Fazer ele se aprumar lá, se consertar. Vamos para a leitura da palavra de Deus aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 8 a 13. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Os homens maldosos aqui, ó. Desde esse tempo teve a maldade, ó, lá do jardim do Éden, né? Desde o tempo de Adão e Eva teve essa maldade. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Aonde está Abel teu irmão? Interrogação. Perguntou Deus: aonde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guarda de meu irmão? Sou eu o guardador de meu irmão? Interrogação. E disse Deus: que fizeste? Perguntou novamente Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Está vendo? Para os que faz maldade. A voz do sangue, o sangue fala, o sangue é vivo, o sangue é alma. A voz do sangue de Abel, sangue de teu irmão Abel, clama desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força fugitiva, e vagabundo serás na terra. Está vendo? Até a própria terra perde a força por causa da maldade dos malditos, de homens cruel, fazendo maldade um para o outro. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado. Eis que hoje me lança da tua face, e da terra da tua face me esconderei e serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse. Qualquer que
o achasse, tá vendo? Até a morte para o homem foi proibida, de tão ruim que era o homem. Deus proibiu a morte para ele, que ele tinha que ficar na terra para receber mais castigo. E o que morre escapa do castigo da terra. Mas eu queria dar castigo para ele na terra ainda. Leitura aí. Mateus 27, Evangelho do Senhor escrito por nosso irmão Mateus, capítulo 27, versículo de 1 a 5. Chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para matarem. E manietando-o, e o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Então Judas, o que o traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais príncipes, dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Ele, porém, disseram: e que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Está vendo? Retirou e foi enforcar-se. Até que eu, versículo 5, né? Em São Mateus 27 mesmo, do versículo 20 a 25. Aqui no mesmo capítulo, só mudamos de versículo. Versículo 20 até o 25. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões perseguiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo, o presidente disse: qual destes dois querem que vós solte? Interrogação. Qual dos dois querem que solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilato: e que farei então de Jesus chamado Cristo? Interrogação. Perguntou novamente. Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Interrogação. Perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, ante o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ao sangue da condenação. O sangue do crime, do homicídio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi pregado vivo na cruz do Calvário. E o Pilato, quando diz: estou livre do sangue desse inocente, né? Então ele falou: o sangue dele caia sobre nós. Ele diz: estou inocente do sangue desse justo. Mas ele diz: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. A condenação está aí. Para todos os que negam a Jesus Cristo, os que rejeitam os ensinos de Jesus Cristo, os que se envergonham da palavra de Deus,
o que não quer dar ouvido à palavra de Deus, vai ter que pagar pelo sangue de Jesus Cristo. Cumpre o terrorismo que fizeram com Jesus Cristo, o mesmo que faz no dia de hoje os terroristas. Terrorista disfarçado, chefe da nação, matando as pessoas em cadeia, dando crimes, condenação que não existe, falsificando as leis e o édito de lei, com falsa palavra, falso testemunho, falsos juramentos, prendendo, condenando sem causa, porque é terrorista, como Alexandre de Moraes é terrorista, Maduro terrorista, aquele que mataram lá no Irã é terrorista, o Lula é terrorista, o Lula matou mais de 20 milhões de pessoas no Covid-19, ele que foi buscar uma química para jogar por cima do Brasil, por cima do mundo, que principalmente no Brasil, com um aviãozinho a jato, pescador, para produzir aquela gripe braba, para matar o povo na saúde pública. É um laço que ele aprontou. E está aí condenando o Bolsonaro, diz que o Bolsonaro deu golpe. Quem deu o golpe foi ele, antes quando o Bolsonaro candidatou, que levantou o povo, que ele viu que ia perder. Tem um vídeo que ele falou, os brasileiros vão ganhar, Bolsonaro vai ganhar, mas os brasileiros vão ver a quantia de gente que vai morrer, eles vão se arrepender, vão ver a quantia de gente que vai morrer, eu vou aplicar em cima deles. Falou no vídeo dele, esse vídeo de hoje é escondido, é apagado, escondido, mas ele falou em público, porque ele é desaforado, ele é bestalhado, ele fala, faz o projeto e joga no público. Jogou no público, eu escutei isso aí. E teve guardado no meu telefone há muito tempo, mas deu um pânico, apagou tudo no meu telefone, que é muita coisa que entra no meu telefone, então apagou, mas senão não tinha por testemunho, ele falando que ia matar o povo. Era contrato que ele estava contratado na China para jogar um pó químico por cima do povo, para produzir a gripe. E daí matar pela saúde pública com dose dupla, tóxica, na saúde pública, matar o povo. E conseguiu, matou muita gente. É assassino, terrorista. Ele tinha que ir para lá para não voltar, tinha que dar um fim nele, nesse homem. Tem que dar um fim nisso nele, não pode voltar mais para o Brasil. Os brasileiros não podem aceitar mais, nunca, esse povo europeu no Brasil. Tem que mandar para não voltar mais. Em São Lucas 23, versículo 7 e 8. São Lucas 23, versículo 7 e 8. Sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naquele dia estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido deles muitas coisas, e esperava que ele viera fazer um sinal. Ele queria tentar o Senhor, fazer um milagre forçado, um teste forçado que não era obrigado a fazer. Jesus Cristo não fazia, porque ele não andava a fim de apresentar milagre. Os milagres quem fazia era um sinal que Deus Pai estava com ele, mas não fazia para se apresentar. Não fazia e corria porque sabia que a perseguição estava condenando ele por causa das obras que ele fazia. Então Herodes estava para tentar a ele, não porque estava se alegrando por ver a presença do Filho de Deus, do Rei eterno. E o
Pilatos estava de mal com Herodes, nesse dia fez uma amizade de baixo. E fez de Jesus Cristo como se fosse uma bola, onde branco passa por você, passa por outro lado, passa por outro. Lavou as mãos e se sujou novamente. Não adiantou nada lavar as mãos e dizer que estava livre, inocente do sangue do justo, e foi entregar o justo para outro malfeitor. Era para ele perder o cargo de presidente, mas não condenasse a Jesus. Deixa por amor de Jesus Cristo, o homem quando presta e quando ele serve a Deus, quando ele ama a Deus, ele deixa tudo. Jesus Cristo não deixou a glória eterna no céu, que não necessitava de nada, não precisava de nada, tudo ele tinha, para vir se fazer carne, como nós, viver no mundo pecaminoso e ser morto por mãos malfeitoras, para poder nós dar vida e vida com abundância. Quando fala vida com abundância, muita gente pensa que vida com abundância é dinheiro, de positivo, de carro novo, caminhonete nova, apartamento. Vida com abundância porque é vida eterna. Morreu aqui, caiu o corpo aqui, passou para outra em luz. Não vê a corrupção. Mas o ímpio, se ele cai aqui, ele passa para as trevas. Ele não passa para outra vida, segundo o ensino de Jesus Cristo. Nós vivemos uma vida pesada na terra, perseguição, calúnia, mentira, crítica, zombaria. Muitas vezes por amor da palavra de Deus, muitas vezes por interesse, por roubo. Um comerciante, um fazendeiro, qualquer um homem de trabalho, quando ele está trabalhando, tem mais de 50 atrás dele para roubar ele. Roubando no portal, que é o portal do Amazonas, ladrão. 20% não passar aqui no portal, todas as metros do carro, mas 20% do Estado. Se a firma for fraca, for pequena, como eu estava, está bem fraquinho o comércio, caiu. Mais 20% do escritório. Depois vem outras despesas, prefeitura, bombeiro e tudo. No trabalho, ela vai ultrapassar de água, luz, de energia e tudo. Ultrapassa de 100% de produção. Em cima do comerciante, para recargar para os malfeitores que estão nisso, gravatinha. Estou esquentando a bunda na cadeira e não faz nada. Só escarnecer e puxar no computador os dados para a gente pagar. O dado está lá no final do mundo, nos países comunistas, eles estão puxando aqui para a gente pagar. Então é roubo em cima de roubo, escarnecimento em cima de escarnecimento. É uma coisa que muitas das vezes as pessoas pensam que está numa vida boa. Estamos embaixo de cativeiro, de escravidão. Somos roubados em tudo, em tudo. Tudo que você vai fazer paga um imposto absurdo. E os juros dos bancos esses últimos dias estão pior do que os agiotas. Tem banco que está cobrando 20% de produção por mês, de juro por mês. 15, 20%, na lei do maldito do terrorista. E mais ou parte da associação dos bancos é a associação dos bancos que roubaram lá, para recargar o roubo que eles roubaram. Está no tal de Banco Mágico. Todos os bancos estão conveniados, porque ladrão em cima de ladrão, terrorista em cima de terrorista. Estamos vivendo a morte. Nós morremos, passamos da morte para a vida. Descansamos da perseguição.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. 17, primeiro versículo, capítulo 11, versículo 17 a 34. O título diz assim, ó: Dissensão na ceia de irmão e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Aqui está falando de duas Santas Ceias, ó, ensino para os crentes que servem a Deus, que diz que servem a Deus. As duas ceias, a ceia de irmão e a ceia do Senhor. Agora, depende do seu conserto, depende de você prestar atenção à leitura. Muitas vezes você está tomando a ceia de irmão e está falando que vai subir no arrebatamento dentro de um segundo. Tomando somente a ceia de irmão. Olha para ver o que acontece, os erros que acontecem nas igrejas. Quando fala nas igrejas, fala também nos plenários, nas leis públicas, por todas as partes, modo de tratar o seu irmão, de cuidar do seu irmão, de exercer com o seu próximo a obra da santa caridade. Versículo 17 em diante está escrito assim, ó: Nisto, porém, vós dizem, vós não vos louvo, porquanto vós ajuntai, não para o melhor, senão que para o pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntai na igreja, há entre vós dissensão, que em parte creio, até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntai num lugar, não para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Está vendo aqui, ó? Comendo injustamente, toma cada um a sua própria ceia. Não é a ceia do Senhor, ceia de irmão. Tomo indignamente. Toma cada um a sua própria ceia, e assim tem fome, outro embriaga-se, não tendo porventura casa para comer e para beber? Interrogação. Ou despreza a igreja de Deus, envergonha aos que nada têm? Que vós direi, louvar-vos-ei? Interrogação. Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que se lembrarem, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Fica culpado do homicídio, da morte do Senhor, do sangue do Senhor, foi derramado. Se comer ou beber indignamente. Examinai, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba este cálice. Porque o que comer e beber indignamente
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo? Come e bebe para a própria condenação. Muitas das vezes a pessoa não exerce a caridade, não tem caridade, não tem amor ao próximo, só aproxima do próximo com interesse, com interesse próprio, como diz o rolista, para furar o olho do outro, lembra? O furador de olho do próximo não tem lugar para ele na ceia do Senhor. Ele toma para a própria condenação. E por causa disso, entre vós há muitos fracos, doentes, muitos dos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajunte para condenação. Quando as demais coisas ordená-lo-ei quando ele ter convosco. Está vendo? Tem muitas pessoas crentes na ceia de irmão. Mas como a maior condenação cai sobre isso, meu irmão? Quantos crentes esquerdistas que ama o feiticeiro, o macumbeiro consagrado ao diabo, chamado Lula Inácio da Silva, presidente da República. Quantos crentes que chega, chora, briga, faz guerra por causa dele, faz dissessão. E diz que ama a Jesus Cristo. E toma a ceia para a própria condenação. Mas por quê? Só porque ama esse homem mau. Porque ama o homem mau e ama toda a injustiça do homem. Quem come da lavagem do porco, da comida dos porcos, também é porco. O homem libera aborto, liberta casamento de macho com macho. O homem, ele dá apoio aos afeminados, dá franquia para afeminado, para se transformar mais afeminado. O homem não tem estrutura santa, divina. Todo o apoio dele é para o mal. O homem, ele oprime os fazendeiros de possuir as armas que eles eram obrigados a ter a arma de fogo para a segurança dele, toda a vida teve. Mas depois ele mandar os bandoleiros, bandidos do Ibama, bandidos do exército armado, para ir tomar a fazenda. Bandoleiros covardes. Por que desarmou os homens primeiro para depois fazer isso? Por que não deixou armado? Por que não deixou armado para testar qual que é o melhor soldado, se era o soldado dos fazendeiros ou o soldado do Ibama, do militar? Isso é para disputar. Tem que disputar no estande, qual puder mais, chora menos. Mas não, tu vai com arrogância lá, pisando alto, os homens encapuzados, com coisa que ele é mais homem do que os outros. Só porque está nessa merda dessa farda, mentirosa, enganosa, ele dizer que está salvando a pátria, terrorista, salvando a pátria da Venezuela, da China, implantando a semente deles, a árvore deles no Brasil, tomando o Brasil e passando para os estrangeiros. Se os fazendeiros tivessem bem armados, e tivessem a equipe deles, eu duvido esse exército chegar lá. Eu duvido chegar. Então é o mínimo 60 homens armados. Faz carniça de soldado do Ibama. Faz carniça do Ibama.
Porque tem soldado, esses merda desses soldados nem atirar não sabe. Não tem instrução nenhuma. Esses bunda mole, soldado brasileiro, bunda mole, sem instrução. Os estrangeiros, os maiores guerreiros que os americanos até hoje não vieram dar instrução para os brasileiros não sabem. Se os fazendeiros tivessem pistoleiro treinado lá no campo, eu duvido. Eu duvido. Eles entrar e sair bem. Ficava tudo no lugar. Não saiu uma semente dessa. Porque o homem do campo sabe batalhar. O homem do campo tem treinamento. Mas essas porcarias desse homem não tem treinamento nenhum. Eu digo porque eu já fui do campo também. Sei o que é divisa, correr divisa. Hebreus 12, versículos 22 a 24. Versículo 22 a 24. Hebreus 12, 22 a 24. Vamos ver o que está escrito. Mas chegaste ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, e à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escrito é o que passa na primogenitura diante de Deus, primogênito. Escrito no céu, no céu já. Né? É os que vai subir no arrebatamento dentro de um segundo. E a Deus o juízo de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoados, não é o que eu estou falando? Os que têm a perfeição de Deus, que não entram no meio de bagunça. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação que fala melhor do que o de Abel. Que fala melhor do que o de Abel. Isso, até aqui tem algum versículo 24, tá vendo? Não é o que eu digo, o sangue fala. O sangue do inocente fala. Porque o sangue já fala do testamento. O primeiro era salvo pelo sangue de cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga. É um cordeiro escolhido da primogenitura de Deus. Foi passado o sangue no umbral da porta, o anjo passava e via o sinal. Porque era o sangue de santo cordeiro escolhido de Deus, que veio representar o sangue de Cristo, de Jesus Cristo Nazaré. Então este sangue é o sangue que fala, o sangue que clama. Nós vamos chegar até a posição do sangue que clama também, né? Nós vimos duas vezes, nós vimos o sangue falando, o sangue do justo falando. Aqui nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 6, vamos ver o sangue clamando agora. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. De 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? Perguntou as almas, perguntando ao Senhor Jesus Cristo. Até quando o santo dominador, que é o Senhor Jesus Cristo, não vinga, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque mataram.
É o que faz os países internacionais e até mesmo no Brasil querendo chegar a essa oportunidade de matar os evangélicos, os crentes, como se mata nos países. Os terroristas tomando conta do Brasil, trazendo do Brasil e de vários países, e trazendo a lei comunista. Quando ele chegar a entrar com a lei comunista, que ela será selada a lei comunista no Brasil, aprovada, não tem mais evangelho. Os crentes serão postos na fila, ser matados na fogueira, ser destruído, lançado na cova viva, como se faz nos países estrangeiros, matam vivos. Muitas das vezes, muitas pessoas que vê o que Johnny Trump fez, mandou fuzilar a cabeça da nação do terrorismo, acha que o homem é porque ele é mau. Não é que ele é mau, ele é santo. Ele não concorda com a maldade. Ele não concorda com o terrorismo, com o cativeiro do terrorismo. Terrorismo e assaltante é o mesmo. Um capuz que te amarra, te coloca no cativeiro. Você vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, e ficar do jeito que quer. Sem comida, sem bebida, sem auxílio, sem o direito de nada. Chama-se terrorista. É o caso desses homens políticos que estão no Brasil, lutando para implantar o terrorismo. O terrorismo, a tendência dele é acabar com o ser humano, com a nação, para poder pôr outra nação no mundo. Então, pessoal, é tempo de vigiar, de acordar, é tempo de orar a Deus, para preparar. E cuidar para não dar apoio para esses demônios. Esses demônios estão na face da terra. Mas é para testar quem é crente e quem não é crente. Os que não são crentes, fica dando força para eles. Fica dando apoio para eles. Não dá apoio para os santos, dá apoio para o maldoso, o maldito, o malfeitor. Apocalipse 12, de 9 a 17. Apocalipse 12, de 9 a 17. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. Olha por que eles venceram, o versículo 1, olha como é que eles venceram aqui. Olha como é que eles venceram, como é que é a vitória do crente fiel aqui. Versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Não amaram a sua vida até a morte. Até o 17 aqui. Pelo que alegrai-vos o céu e os que nele habitam, ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que havia de dar à luz o varão. E foi-lhe dado duas asas, e foram dado à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo de tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como de um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi-lhe fazer guerra ao resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está vendo? Versículo 17. Ele faz guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Eles não querem o Evangelho da terra. Eles querem que acaba com tudo, a palavra de Deus, a Escritura, tudo. Achando que eles vão ficar como o rei do mundo, eternamente. Não sabendo que quando tira o Espírito da graça, a nação fica desgraçada. Acaba a graça, acaba tudo. Se acabar a graça, acaba todo o direito deles também, né? Porque jamais eles conseguem viver sem a graça de Deus. Só tem alguma coisa na terra enquanto tem a graça de Deus. Quando não tem a graça de Deus, não tem mais nada na terra também. Então, meu prezado, aqui no livro aqui em Apocalipse mesmo, Apocalipse capítulo 16, versículo 3 a 6. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, e se tornou-se em sangue, como de mortos, e morreu no mar toda alma vivente. Toda alma vivente. E morreu no mar todas as almas viventes. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar e se tornou-se em sangue, como de morte, e morreu no mar todas as almas viventes. E o terceiro anjo derramou a sua taça no rio e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, e que és e que és, santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Está vendo? Vai ter o dia que as águas do mar vai se tornarem em sangue. As águas do mar, dos rios, das fontes das águas, não haverá mais água. No dia de hoje, há terroristas por aí, terrorista, antipático, macumbeiro, tem pacto que bebe sangue, mata o ser humano, criança, e bebe sangue. Tanto no Brasil como no estrangeiro. Nós não devemos falar isso, que é uma coisa muito oculta, muito escondida. Mas eles bebem o sangue e depois eles vão beber dessa água que nós bebemos, água doce. Deus é tão misericordioso que não tirou o direito deles tomar água doce. Mas chega o dia, eu quero ver se a sede deles vai matar a alma dele bebendo só sangue. Sangue estragado. Vai no rio, sangue. Vai no mar, sangue. Vai na fonte da água, sangue. Cava um poço, sangue. Vai no poço artesiano, jogando para cima, jorrando sangue. Vai na geladeira, sangue. Não existe água assim. Se for transformar tudo em sangue. Por quê? Segundo diz o anjo do Senhor, porque disso são merecedores. Homicídio! Homicídio! Matou quantas mil pessoas no Covid-19?
você vai beber sangue, filho do diabo, você vai ter que beber sangue. Tu derramaste o sangue inocente, pois você vai beber sangue. Passa por onde passar. O documento do Senhor está falando aqui, a Escritura está falando que está condenado para beber sangue. Enquanto os santos beberão o sangue dos santos, o santo para a santificação, para ter parte no reino. Tu beberás o sangue da ira de Deus, para ter o direito no lago de fogo e enxofre que arde para a eternidade sem fim, aonde o seu fogo nunca apaga e o seu bicho nunca morre, que é o próprio bicho, homem, mulheres, que fazes mal sobre a face da terra, que maquina mal, que tira o direito dos outros, que persegue, como persegue o presidente da República, lança na prisão, homens, até homens magistrados, homens estudados, homens que dizem ser alguma coisa na vida, que era para ter direito de uma autoridade máxima para corrigir em cima da lei, para corrigir em cima da lei de Satanás, condenando o inocente. Para depois, no final, ele ter que beber sangue. Os terroristas estão matando Jair Messias Bolsonaro no presídio. Terrorista. Morre antes da hora com depressão por causa da perseguição. A enfermidade do homem não sabe, devido à maldade do coração. O homem está doente, não está aguentando nem parar de pé, o outro está falando que vai mandar ele na papuda, ele vai na papuda, e se ele morrer, o problema é dele. Se ele for, o problema é dele. Maldito careca, você vai ter que beber sangue, filho do diabo. Você vai ter que beber sangue podre. Não é sangue bom, é sangue podre. E depois do sangue você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, com toda a tua feitiçaria, a tua maldade, o teu terrorismo. Alexandre de Moraes, Lula e todos os comparsas dele, e todos os que seguem a bandadeira deles. Todos os terroristas irão para o mesmo buraco, pela mesma sentença, por causa de um malfeitor. Os outros, às vezes, não tem nada a ver, mas acompanham. A rede do Senhor vai pegar todos juntos, vai todos para o mesmo lugar. Você não ama Ele, você não apoia Ele, você não votou para Ele, você é do povo dele, então você vai junto com o povo dele. Assim é. Tem muita gente na igreja que está por aí, porque recebe um benefício, porque tem um apoio de algum político. Então, está ali, porque tem cargo lá, até ministro da República. Ele sabe que está defendendo o erro, defendendo a maldade, defendendo o terrorismo, o homicídio, o carrancismo, o cativeiro, lançando o povo no cativeiro, como está aquele povo no cativeiro desde o dia 8 de outubro de 2022, ainda está. Esses mesmos, até ministro da República vai ter que pagar, e todas as autoridades, segundo a Escritura diz. Orai para nossas autoridades, mas quando fala pelas nossas autoridades, orai pelas nossas autoridades. Que ajuda a corrigir, que pela caridade, pelo benefício, acompanha, que siga a pisada de Jesus Cristo. Não precisa nem ser crente, mas que ele não faz o mal e nem aceita afronta contra o seu próximo. Ele está aqui guardado no coração de Cristo para a revelação da última hora. Mas esses malfeitores estão condenados porque é desligado da presença de Deus, desligado da linhagem de Israel, desligado de todo o benefício da caridade, condenando os outros, fazendo desgraça da vida do ser humano, destruindo homens, mulheres, crianças. Mulher porque escreveu com batom 27 anos de cadeia, porque escreveu numa estátua, que é a estátua morta. Uma frase lá, perdeu uma neta, esse negócio assim. Tirar 27 anos de cadeia.
Por isso careca vai pagar, assim, municente, careca. Esse é o que está escrito no livro de Apocalipse ali. Dragão, Satanás, diabo, Satanás e o dragão não é o mesmo. É esse mesmo povo que subiu do mar, só chama-se dragão, diabo, Satanás, se chama Luiz Inácio da Silva, Alexandre de Moraes, são esses que subiram. E o que vai destruir o povo santo da terra, destruir a santidade, a paz, tirar a paz do mundo inteiro, tirar a paz, a comunhão de todos. A internet o que fala é só isso, no mundo inteiro só isso. O Satanás do Alexandre de Moraes cobriu o mundo inteiro com a rede dele. Até o dia de hoje não surgiu um para pegar esse homem e arrancar a cabeça dele fora do corpo. Por que ainda não surgiu? Porque a autoridade brasileira é a favor dele. Mas vem aí os americanos. Os americanos vêm aí e vão ver o que vai acontecer. O Brasil vai ver, os malfeitores vão ver ainda, vão assistir. Porque a justiça de Deus não falha. E Deus tem, assim como o diabo tem o soldado dele preparado, Deus tem o dele também preparado, que é para esse fim. Deus tem guerreiros na terra. Deus nunca falhou. Desde o dia quando tudo pensava que não tinha, que Golias seria o campeão, Deus levantou o menino, Davi. Agora há poucos dias, o Brasil estava em decadência da ruína do inimigo, e o inimigo prevalecendo, Deus levantou um com uma missão. Nico Ferreira de Minas Gerais levantou esse menino, revolucionou o Brasil, levantou, acorda Brasil! O Brasil acordou novamente, despertou. Isto é muito bonito. Deus que abençoe esse menino. Deus que abençoe, multiplica, dê muita paz, saúde, sabedoria e muita força para ele. E para todos que estão batalhando ali também. Esses homens, Creito, né? O Creito, deputado Creito. E todo esse povo que tem trabalhado, né? Tem esforçado, todos os deputados, senadores da direita, que tem lutado no seu nome de todos. Mas que Deus abençoe a todos e dê força para que eles possam vencer, né? Eu quero deixar uma bênção para todos, né? Eu quero deixar uma bênção, primeiramente para Israel, lá na Palestina, para os Estados Unidos, para a América, para a Itália, Espanha, Suíça, para a França, para a Inglaterra, para a Polônia, a Espanha, para Portugal, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, para o Japão, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão, os países que não conhecem a Deus. Mas que Deus abençoe, que eles possam enxergar essa luz e saber que existe um verdadeiro santo dominador, como está escrito ali. Verdadeiro santo dominador que domina o mundo e que faz produzir as fontes d'água e que dá água aos sedentos e o pão ao faminto e dá o oxigênio para nós respirar e ter vida e vida com abundância. Quero deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, bendito, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém, Senhor.